Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando desta feita a revista de adultos da editora Betel, que traz por tema Apocalipse, mensagens sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. A lição de hoje é a lição de número 12. Vamos estar estudando a lição de número 12, que traz por título O Trono Branco e o Juízo Final. Esta lição, nós temos aqui o texto áureo, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse capítulo 20, verso 11. A verdade aplicada ainda diz assim: Cristo hoje é o advogado do pecador, mas naquele dia será o juiz e julgará cada um segundo suas obras. Então nós sabemos pelas Escrituras que Jesus hoje é o nosso advogado. Nos defende de todas as coisas que o inimigo tenta lançar sobre nós. Ele perdoa os nossos pecados. Ele, através do seu sangue que foi derramado ali no Calvário, ele nos purifica de todo o pecado e nos faz voltar, a uma reconciliação, ou por que não dizer, a aliança com Deus, Então nós temos uma aliança com Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo hoje, e somos filhos de Deus por adoção, por meio do sacrifício que Jesus operou ali na cruz do Calvário. Porém, conforme a lição de hoje, nós vamos ver que Jesus, um dia, ele deixará de ser o advogado para se tornar um juiz. Um juiz, conforme já ouvi alguns escritores relatando aí nas suas obras, nos seus livros, ele será um juiz sem amor, sem compaixão e sem misericórdia, porque ele tratará segundo o que cada um tiver praticado. Vamos à lição deste domingo, procurando entender aqui os objetivos, que o primeiro dele é entender o que ocorrerá após Satanás ser solto, mostrar quem estará no juízo final, e terceiro, explicar como será o juízo final. A leitura, ou seja, o texto de referência, está registrado aqui em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 7, 8, 12, 14 e 15. O versículo 7 diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meus irmãos, nesses versículos que acabamos de ler, nós já visualizamos aqui como será naquele dia. Hoje, qualquer coisa que acontece, diante do desespero, que às vezes algumas pessoas passam ou enfrentam, eles rapidamente dão um jeito. Compram aí 1 metro de corda, se enforcam, pegam uma arma de fogo, dão um tiro na cabeça, morrem. Escapam muitas vezes, segundo eles pensam, do sofrimento, e na concepção de muitas pessoas, muitas vezes é a solução para determinada situação. Então nós vemos aqui no texto que a morte vai ser lançada no lago de fogo. Naquele momento, as pessoas, elas não vão conseguir morrer, elas não vão conseguir tirar as suas vidas novamente, porque elas já morreram uma vez, e elas vão ressuscitar para poder enfrentar esse tribunal, para enfrentar esse juízo. Só que a morte vai estar presa, e ela não vai poder mais atender à necessidade de quem quer que seja. Ok, meus amados irmãos? Então, é preciso atentar para isso. E diz aqui ainda: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mais uma vez, a gente precisa ter em mente que a nossa responsabilidade aqui na terra, ela é muito grande, porque nós somos testemunho de Jesus. E foi por esta razão que o Senhor nos deixou, que o Senhor nos comissionou, para que fôssemos e fizéssemos discípulos de todas as nações do mundo, ensinando elas a guardar todas as coisas, e ensinando, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor prometendo estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa é a responsabilidade de cada cristão individualmente e da igreja num todo.
dever e responsabilidade a igreja continuar anunciando o evangelho, dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus leva para o céu. E alertar o povo que para o sábio entendido, o caminho da salvação é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo, ok? Vamos aqui à introdução, que diz aqui assim: com o fim do milênio, vemos Satanás sendo solto e liderando a última rebelião contra Deus. Após sua derrota, terá início o juízo definitivo e final sobre todos os ímpios de todos os séculos que comparecerão perante Deus. Nós vamos ver na lição a queda de Lúcifer se deu numa rebelião. E a destruição de Lúcifer se dará também numa grande rebelião. Depois desses 1000 anos que ele vai ficar preso, ele vai ser solto. E ele não vai sair da prisão convertido, né, regenerado, como a gente costuma dizer, né, hoje, né, na sociedade. Acha que a prisão muitas vezes reintegra alguém à sociedade. Parece que quanto mais tempo a pessoa fica na prisão, mais malvado e mais cruel essa pessoa fica. E não é diferente com Satanás. Satanás ele vai sair com uma ideia fixa, a de arregimentar novamente todas as pessoas que ele puder para guerrear contra o Senhor, para destruir o arraial e a cidade santa. Então, meus amados irmãos, nós podemos perceber que existem pessoas que têm uma mente fraca, né? Eu poderia utilizar uma outra maneira de expressar isso, mas, no meu entender, somente fraca, porque depois de 1000 anos de um governo abençoado, onde tudo flui, qualidade de vida, tudo às mil maravilhas, que é o que muita gente sonha em ter hoje, nos dias em que vivemos, essas pessoas ainda se deixarão seduzir, né, pelos ardis de Satanás e vão se juntar a ele. Ou seja, eles vão desfrutar das bênçãos do Senhor Jesus nesse período de 1000 anos, mas são pessoas que têm uma natureza má. E na hora que o inimigo for solto e fizer o convite, eles vão abrir mão de tudo que estão usufruindo para poder seguir Satanás e vir fazer guerra contra o Senhor Jesus. Então vemos aqui, no primeiro tópico, Satanás sendo solto. Diz aqui que depois de viver 1000 anos sob o governo de Cristo e usufruir de todos os benefícios advindos deste tempo de justiça e paz, o homem verá Satanás novamente solto, conforme registra Apocalipse, capítulo 20, verso 7. A humanidade terá aqui o último teste de sua história desde o Éden. Então nós vemos que aquelas pessoas que nunca se tornaram cristãs, e até algumas que se tornaram cristãs por conveniência, como hoje acontece, no dia que Satanás for solto, eles vão bandear para o lado dele. Porém, conforme o que nós já vimos, será a última revolta de Satanás, será a última rebelião, porque depois disso não haverá mais uma outra oportunidade para que ele venha seduzir as pessoas e nem causar problema para a sociedade que vai existir a partir de então. Sairá a enganar as nações. Esse será o primeiro ato dele. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Apocalipse capítulo 20.8. Engano é a palavra que define a ação do diabo em relação ao homem no Apocalipse capítulo 12, verso 9, capítulo 13, verso 14, capítulo 19, verso 20, capítulo 20, verso 3 e capítulo 8 e versículo 10. A palavra engano aqui fala de seduzir e desviar alguém da verdade usando de artimanhas e sutilezas. Satanás é o enganador das nações. Ele é essencialmente mau e mentiroso e irá seduzir novamente a humanidade para levá-la a rebelar-se contra Cristo. O cristão de hoje precisa estar vigilante e orar para não ser enganado por falsas aparências. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Na verdade, nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. Promete que ele voltará. E ele mesmo disse que voltaria. Nós não sabemos nem o dia e hora. Jesus também ele disse que do dia e da hora que se daria a sua volta, somente o Pai sabia. Então, meus amados irmãos, para quem vive no presente século ou na presente era, é preciso ficar atento, porque Jesus pode estar voltando a qualquer instante, Jesus pode estar às portas. Então, na primeira coisa, nós precisamos continuar vigiando e meditando na palavra de Deus, ou
meditando na palavra de Deus, orando e vigiando. Ou orando, vigiando e meditando na palavra de Deus. Porque essas são as ferramentas essenciais para uma comunhão perfeita com o Senhor e não ser deixado para trás. O segundo ponto é que após a volta do Senhor Jesus, acontecerá aqui os 7 anos de problemas, de lutas, a chamada grande tribulação, aonde o governante desse planeta vai ser Satanás, literalmente falando. Ele vai ter o controle de todas as coisas, inclusive da religião. E as pessoas que não conseguirem passar por esse crivo, elas estarão perdidas, né? Estarão perdidas. Depois desse período, Jesus implantará o seu reino na terra por 1000 anos. Ele vai ser preso. Mas, no entanto, muita gente, muitas pessoas, né? E eu penso dessa forma, talvez você não concorde com isso, mas eu penso dessa forma que pessoas que estarão vivas nesse período, e até por conta de que a vida vai ser prolongada nesse período do milênio, as pessoas vão morrer com muitos e muitos anos de vida, então essa semente diabólica ela vai estar ainda, né, encalacrada no coração e na mente de muitas pessoas. A prova disso é que quando ele for solto novamente, ele vai conseguir fazer a cabeça de muitas pessoas, né? Então precisamos estar atentos, né, para não sermos enganados, né? Você que ficar nesse período aí da grande tribulação, que você não seja enganado e que você possa estar de pé na presença do Senhor para fazer parte daqueles que vão, né, habitar a nova terra. Porque aqueles que seguirem Satanás, eles serão destruídos tanto quanto Satanás. O Senhor fará cair fogo do céu e destruirá Satanás e todos aqueles que o seguem. Nós vamos ver na lição aqui, né? Então, para que a gente possa entender esse conteúdo e pegar o gancho daquilo que o Senhor está passando para nós através desta revelação, é que como cristão, tanto agora como depois, se você não for arrebatado, você precisa se manter firme na presença do Senhor. E se tiver que morrer, morra, mas não negue o nome do Senhor, porque o segredo da tua vitória está exatamente em perseverar até a morte. É isso que está escrito no Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, para aqueles cristãos que não forem arrebatados e tiverem que enfrentar, né, esse período da grande tribulação e forem acossados de forma que tenham que negar o nome do Senhor Jesus, é preferível morrer e não negar o nome do Senhor, porque assim você herdará a vida eterna, ok? Muita gente não concorda com isso, né? Eu já ouvi muitos pregadores, né, eloquentemente dizerem que se você não for salvo no arrebatamento, você já está no inferno. Na verdade, se para muitos hoje, na dispensação da graça, não é fácil ser crente, eu fico imaginando como seria esse período, mas também não é uma coisa que a gente tem que considerar assim, né, como algo, né, absoluto, porque muitas pessoas vão conseguir ser salvas nesse grande período. E muitos salvos permanecerão firmes na fé. Eles cochilaram como aquelas virgens nécias lá, né? Perderam o óleo da vasilha, deixaram acabar o óleo na lamparina, mas elas vão ter condições de comprar novamente um sacrifício, mas elas vão ter condições de permanecer firme na presença do Senhor, não negar o nome do Senhor e ser fiel até a morte. Como vai morrer, nós não sabemos, não fazemos ideia, mas temos certeza de uma coisa, de que não vai ser nem um melzinho na chupeta, não. Não vai ser brincadeira. Ser torturado, né? Muitas vezes colocar aí numa prisão, né? numa solitária e ser esquecido lá para morrer de fome e de sede. Enfim, o inimigo tem muitas artimanhas, então nós não sabemos como que vai se dar isso, mas o importante, o segredo da vitória é ser fiel até o fim, ser fiel até a morte, porque depois que morre, acabou. E se você for fiel até a morte, a vitória é garantida no nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui ainda, irmãos, no segundo ponto aqui dessa aula, que fala aqui sobre Gog e Magog, a última rebelião, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse capítulo 20, verso 8. Gog e Magog aqui não fala de um local, país ou região específica, mas sim de um exército enorme
que vêm de todos os lugares da terra e se unem para atacar o governo de Cristo. Após Satanás ser solto, o seguirão rumo à cidade de Jerusalém. O fracasso de Satanás começou com uma rebelião, e seu último ato será também uma rebelião. Isaías capítulo 14, de verso 11 a 15, para atacar o trono de Cristo, mas será derrotado. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse capítulo 20, verso 9. Então isso é o que vai acontecer. O Senhor não vai impedir ele fazer isso. E como nós vimos no início desta aula, vai ser a última oportunidade para as pessoas reconhecer o Senhor como o verdadeiro rei. Eles não vão aceitar. E eles vão seguir após Satanás. Vão se deixar iludir, por ele. E o resultado vai ser catastrófico, porque vai descer fogo do céu e vai consumir a todos ali. E aí o ponto 3 vem dizendo, haverá a influência da natureza pecaminosa. O mundo experimentará durante 1000 anos a justiça e paz pelo reinado de Cristo. Uma vida de qualidade e significado com saúde, segurança, prosperidade. Mas basta que Satanás seja solto para que uma grande rebelião contra o governo de Cristo se inicie, alcançando grande parcela da humanidade, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse capítulo 20, verso 8. Como tem acontecido desde o jardim do Éden. A serpente me enganou, foi o que Eva falou para o Senhor. Gênesis capítulo 3, verso 13. Notemos que mesmo sob o reinado do próprio Cristo, pessoas escolherão seguir Satanás. Esta revelação exige uma análise pessoal e sincera de cada um de nós. Até onde realmente somos convertidos? Realmente Cristo reina em nossas vidas ou só estamos atrás dos pães e peixes? Em Romanos capítulo 8, 35, há uma pergunta muito importante. Quem nos separará do amor de Cristo? A resposta é nítida. Somente nossas escolhas de rebelião contra Cristo pode nos separar de Deus. Como já falamos a princípio, muitas pessoas durante esses 1000 anos aonde nós vimos descrito aqui na lição, que haverá prosperidade, saúde, paz, harmonia, comunhão, sabe? Uma coisa que nunca se viu. Muita gente vai elogiar o Rei Jesus, mas mesmo assim, pessoas que estarão usufruindo dessas benesses do Senhor, de todas as bênçãos do Senhor, na hora que Satanás for solto, eles estão prontos para ouvir a voz do seu comandante e vão fazer guerra ao Senhor Jesus. E vemos aqui na lição, irmãos, que não é a um grupo apenas, mas são como areia, são pessoas de todos os recantos da terra. É um grande exército. Eles se levantarão para destruir o Senhor, para destruir a cidade santa, mas o Senhor vai destruir primeiro. Então, o que nós devemos pensar e ter em mente é aquilo que o comentarista está nos orientando, nos chamando a atenção aqui. Até onde realmente somos convertidos? Até onde nós estamos dispostos a servir o Senhor com integridade, com inteireza de coração? Ou será que estamos seguindo Jesus simplesmente porque ele tem transformado o pão, ou seja, ele tem multiplicado o pão, tem multiplicado o peixe? É isso que a gente tem visto em muitos lugares no nosso país. E talvez fora dele também. Pessoas sendo levadas por uma teologia de prosperidade e aonde o carro-chefe você é pobre, mas você pode ficar rico. E você pode fazer isso fazendo o sacrifício, pegando Jesus, por exemplo, pelo colarinho ou pelos grugumim, como a gente costuma dizer no Nordeste, e enforcar ele na parede e dizer: eu só te largo quando você me der riqueza, eu quero carro, eu quero casa, eu quero empresa. E depois a gente veio uma meia dúzia de pessoas dando testemunho que chegou em determinada denominação pobre e agora estava rico, que ele tinha conseguido isso e aquilo outro. Então, tem muita gente seguindo Jesus por causa do pão, mas eles não têm compromisso com a verdade. E nós, como cristãos, como servos do Senhor, Paulo já diz isso. A nossa morada não é aqui, a nossa cidade não é aqui, a nossa cidade está lá em cima. E quando ela vier para a terra, haverá um novo tempo para aqueles que estiver com o Senhor Jesus. Então nós não podemos nos fiar, porque como servos de Deus,
Nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Aqui nós tendo o que comer e o que vestir e aonde morar, devamos estar felizes. Se você não tem uma casa própria ainda, glorifique a Deus, porque Deus está te dando a condição para você pagar o aluguel da onde você mora. Deus tem provido o alimento para você matar a tua fome, a tua sede, enfim. Deus tem te abençoado. E isso é importante, porque a nossa casa é lá no céu. A nossa casa é na Nova Jerusalém. Muitas vezes as pessoas ignoram, e eu já ouvi dizer assim, irmãos, ninguém vai morar no céu. E eu acredito, isso é um fato. Na verdade, nós não vamos morar no céu. Isso é uma maneira de dizer. O que vai acontecer na prática, irmãos, no arrebatamento da igreja, é que nós passaremos primeiro pelo tribunal de Cristo, depois passaremos um período em festa com o Senhor Jesus, ali chamada as bodas do Cordeiro. São uma semana de anos, são 7 anos de tribulação, de grande tribulação, e 7 anos de festa, que equivale a 7 dias, ok? Depois disso, o que é que nós temos na revelação? Que o Senhor Jesus descerá, e a Nova Jerusalém, ela vai ser colocada na terra, ela vai estar ao alcance e à vista de todos os moradores da terra nesse período. E nós, como igreja, estaremos morando com o Senhor. Então, isso por si só já é um céu. Esse céu que muitas vezes as pessoas falam, não é um céu literal, que nós vamos para cima, lá para o céu. Nós vamos ser arrebatados, sim, para o céu, está lá em cima, está longe da visão da humanidade, dos países do mundo. Mas depois a igreja descerá com o Senhor e a Nova Jerusalém. E a partir daí estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E isso por si só é um céu. Isso é maravilhoso. Ok, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. No tópico de número 2, está dizendo que é chegado o juízo final. O diabo é vencido e lançado definitivamente no lago de fogo, de onde nunca mais sairá. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Após o juízo divino sobre Satanás, terá início o juízo dos ímpios. E aí nós vemos aqui no primeiro ponto o trono branco. O juízo final é chamado também de juízo do trono branco por causa do que diz o versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O branco aqui aponta para a pureza, santidade e glória deste trono. Este trono é tão magnífico e glorioso que todo o universo físico desaparece diante dele. O tempo e as dispensações findam-se aqui e inicia-se o maior julgamento que já existiu em toda a história. Jesus chama de forma categórica este dia, o último dia, conforme está registrado em João capítulo 12, verso 48. Aqui há um ponto a salientar, meus irmãos. Nós tivemos, no momento do arrebatamento da igreja, uma ressurreição. A ressurreição ali, ela é apenas dos que morreram em Cristo, ou seja, também uma maneira de dizer, daqueles que foram fiéis até a morte nessa era. Então eles morreram aguardando as bem-aventuranças prometidas, não só para nós, mas para todos os heróis da fé. Então, na vinda de Jesus nos ares, todos os cristãos falecidos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados. As outras pessoas, os não cristãos, os ímpios, eles não ressuscitarão. Eles vão ressuscitar naquele dia, no último dia. Inclusive, era um pensamento de Marta, quando ela questionou o Senhor Jesus. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Sim, Senhor, ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E o Senhor Jesus estava dizendo que ele ressuscitaria ali, naquele momento, mas ela não entendia, porque isso é uma cultura que a humanidade tem desde muito tempo. Então, essas pessoas, os ímpios, não ressuscitarão. Um outro ponto que nós devemos mencionar aqui é que os irmãos em Cristo, aqueles que passaram para a eternidade através da morte, eles vão ressuscitar com seus corpos glorificados, ou seja, semelhante aos corpos de Jesus, ao corpo de Jesus, melhor dizendo. Eles não ressuscitarão com comorbidade. Se ele morreu atropelado, queimado, se ele morreu aí de bala perdida, se ele morreu atropelado, um acidente,
se ele viveu em cadeira de roda, enfim. Não importa a maneira como ele morreu, ele vai sair perfeito, porque lá na Nova Jerusalém, irmãos, aleluia, lá na Nova Jerusalém não vai ter aleijado, não vai ter paralítico, não vai ter velhos. Nós teremos os nossos corpos transformados pelo poder, através do mesmo Espírito que revestiu Jesus Cristo. Então, receberemos esta glorificação e tudo aquilo que faz parte desse sistema, dessa terra, ele deixará de existir em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que não ressuscitarem na volta do Senhor Jesus, os ímpios, eles vão ressuscitar naquele dia, da mesma forma como morreram. Eles vão ressuscitar com seus corpos faltando pedaço, morreu de câncer, foi atropelado, morreu queimado. Eles vão ressuscitar sentindo dores. Eles vão se apresentar diante do Senhor. E por que a morte vai ser presa nesse período? Para que as pessoas não tem a oportunidade de tirar a sua vida ou de morrer, porque vai ser um sofrimento cruel para aquelas pessoas. Eles vão sofrer, eles já estão sofrendo. O corpo, a terra já comeu, mas o espírito dessa pessoa, ele é imortal, ele já está sofrendo, porque a consciência não morre. Tem muita gente que acredita, meus amados irmãos, que morreu, acabou, está dormindo e lá não tem mais lembrança de nada. Irmão, quando a gente fala isso, está falando do corpo físico. Lá na sepultura não tem mais indústria, não tem comércio, não tem negócio. Acabou, você perdeu aquela mobilidade de poder fazer alguma coisa. Você não vai conseguir fazer mais nada. Você morreu, mas o teu espírito ele continua vivo. E ele vai para um lugar de sofrimento. E a lamentação ali é porque você teve todas as oportunidades da vida e você não aproveitou elas. E você sabe que você não pode ir na sepultura onde você foi sepultado e entrar no corpo e voltar, porque você não vai conseguir fazer mais isso. Você foi separado do corpo, você só vai voltar para o corpo no último dia, se você morreu e não foi um crente autêntico, não foi convertido. Então essa é a verdade. É preciso examinar as Escrituras, né? E ver que as pessoas, elas precisam ter consciência de que ou ela vai para o céu ou elas vão para o inferno. E essa é a nossa pregação, deve ser a nossa pregação. Não existe alternativa, não existe outro caminho. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. É você quem vai decidir. O Senhor não vai interferir na tua escolha. Porém, ele deixa o aviso. Deus não tem prazer na morte do homem. Ante o desejo de Deus é que o homem se arrependa do seu mau caminho e viva. Esse é o desejo do coração de Deus. Mas a escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa. Amém? Então, naquele dia, quando eles se apresentarem diante desse trono branco, eles vão estar com seus corpos da forma como eles foram sepultados, né? Sentindo dores, não importa de que maneira eles morreram. Eles vão se apresentar e eles vão, na sua própria consciência, conforme diz o comentarista aqui, e a palavra de Deus embasa tudo isto que estamos falando, quando é como se passasse um filme na sua mente, eles vão ver tudo aquilo que eles fizeram e tudo aquilo que eles deveriam fazer e não fizeram. Então, praticamente, Jesus não vai ficar lendo a sentença, olha, você tal dia, você deixou de fazer isso, tal dia você deixou de fazer aquilo, tal dia você deixou de fazer aquilo outro. Não, imediatamente eles já vão visualizar tudo aquilo que eles poderiam ter feito de diferente e não fez. E isso vai estar patente, eles não têm como transferir essa responsabilidade para outra pessoa, como nos dias atuais é fácil para as pessoas agir dessa forma. Não, no caso lá no Éden, por que fizestes isso, Eva? A serpente me enganou. Primeiro pergunta, Adão, por que tu fizeste isso? A mulher que tu me deu, Senhor, foi ela que fez isso aí. Ela me convenceu e eu comi. Eva, como é que você fez isso, Eva? A serpente me enganou, Senhor. Entendeu? Então, hoje é normal, é comum a gente transferir responsabilidade. Ninguém quer assumir uma responsabilidade. Ninguém assume com seu erro. Mas naquele dia não. Não tem para quem transferir. Ninguém pode dizer, olha, a culpa é de fulano, porque não me avisou, porque não sei, tal, tal, tal. Não, você ouviu. Se não ouviu do fulano, você ouviu do cicrano. Hoje nós temos pregações na internet, no rádio, na televisão, através de folheto, de jornal. Nós temos, se for falar de denominações, nós temos centenas e, por que não dizer, milhares de denominações por aí. Cada uma pregando de uma forma, não importa. E o Senhor disse uma certa feita,
para os discípulos: quem comigo não ajunta, espalha. Então deixa eles fazer a obra deles. Naquele dia tudo passará pelo fogo, conforme diz Paulo. O que for prata, ouro e pedras preciosas vai ter recompensa, galardão. O que queimar virar cinza, acabou. Então, irmãos, as pessoas não podem dizer que nunca ouviu o evangelho, tá certo? Mas nós, como servos de Deus, não podemos também com isso dizer: bom, já tem muitos meios de evangelização por aí, então não preciso fazer a minha parte. É claro que precisamos. Não deixe passar a oportunidade, porque isso aqui é muito sério. E se você bobear, você pode estar também presente aqui nesse dia. Ou seja, você nadou o oceano inteiro e se arrebentou na praia. Que Deus tenha misericórdia de nós, que isso não venha acontecer. Nós temos aqui, por exemplo, o segundo ponto aqui, que diz que os ímpios ressuscitarão e serão julgados. O juízo final é o momento singular na história, onde Deus vai tratar com o ímpio. Todos os que morreram sem se converterem a Cristo terão que comparecer perante Deus naquele dia, conforme registra Apocalipse, capítulo 20, verso 13. Não haverá desculpas, oportunidade de defesa ou outra chance. Todos aqueles que morreram sem Deus ressuscitarão no juízo final para prestar contas de seus pecados diante daquele que é santo. Apocalipse, capítulo 20, verso 13. A realidade do juízo final é terrível, mas não cabe interpretação aqui. É literal o que vai acontecer. É por isso que há muitas igrejas em todos os lugares, cultos na hora do almoço, em empresas, cultos e ministrações da palavra de Deus nas redes sociais, na internet, e cristãos em muitos lugares testemunhando. É a voz do Espírito Santo dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui está confirmando o que nós acabamos de falar. É uma responsabilidade nossa de continuar falando do amor de Deus. O reino de Deus tem chegado até nós e nós temos que anunciar este reino. Lá na empresa onde você trabalha, conhece algum crente, reúna os irmãos ali, não importa qual a denominação, leiam a palavra de Deus, tire algum período de oração, né? Nos hospitais, em todos os lugares. Vamos continuar propagando o Evangelho, porque esse dia está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. E no terceiro ponto vem falando aqui sobre grandes e pequenos, ou seja, nesse dia não haverá rico, pobre, miserável, mendigo, todos naquele dia estarão debaixo da mesma régua. E diz aqui: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Grandes e pequenos no texto não se refere à idade ou tamanho físico. Significa que o juízo divino alcançará pessoas de todas as classes e camadas sociais. Todas estarão perante Deus naquele dia. Ricos e pobres, famosos e anônimos, doutos e iletrados, religiosos e ateus. Aqui, dependendo do poder financeiro e influência que alguém possua, pode até perverter o juízo e viver impune de erros e crimes, mas diante do trono divino não haverá barganhas. Todos são iguais perante o justo juízo. E louvado seja Deus por isso. Em todos os cantos da terra, nós temos visto a injustiça imperar. Quem tem dinheiro não vai para a cadeia. É muito raro acontecer, e se vai, não fica muito tempo. O ladrãozinho de galinha, no sentido literal da palavra, além de apanhar muito, é jogado no fundo da cela e fica lá por meses e até anos. Né? Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar advogado, não tem dinheiro para poder pagar um advogado para tirar lá, criar um habeas corpus e etc, etc. Pagar fiança e por aí vai. O que nós vemos na atualidade é isso. O camarada cometeu o crime, mas tem dinheiro, ele é preso, paga uma fiança lá de tantos mil, às vezes 10 mil, 50 mil, 100 mil, é dinheiro demais, ele paga e vai responder em liberdade. Tem muitos advogados, consegue fazer com que ele cumpra, né, ou pague a pena em liberdade, prisão domiciliar e etc. Só que nesse dia vai ser diferente. Nesse dia não tem conchavo, não tem advogado para ser comprado, nem delegado, nem juiz, nem promotor, não. Naquele dia você vai estar na presença do justo juiz. Então não haverá melzinho na chupeta para ninguém. Todos passarão diante do trono branco e todos serão condenados. Pelas tuas palavras serás julgados e pelas tuas palavras serás
condenado. É o que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O terceiro tópico diz ainda que o julgamento será inevitável. Será um julgamento. Um julgamento precisa de um juiz, e neste caso o juiz é o Senhor Jesus. Em sua primeira vinda ao mundo, Cristo veio para salvar e não julgar o mundo, conforme está registrado em João 12:47. Mas em sua segunda vinda, ele vem para julgar o mundo, pois só ele detém todo o juízo. João 5:22. Todos os ímpios comparecerão para o dia do juízo final e serão julgados por aquele que foi morto e reviveu. A palavra de Deus declara: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disse, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos capítulo 17, 31. Então, o nosso Senhor Jesus, ele veio como Salvador, hoje ele é o nosso advogado, mas amanhã, quando ele vier buscar a sua igreja e sentar no trono branco, ele não será mais nem Salvador e nem advogado, mas será o justo juiz. Diz o texto bíblico, né? As escrituras afirmam, aonde todo joelho se dobrará. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui o ponto 1. Os mortos serão julgados segundo as suas obras. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, verso 12. A Bíblia deixa claro que cada um será julgado segundo suas obras. Então, se entende que estes livros se referem ao registro das obras de cada pessoa. Nada passa desapercebido diante daquele que tem olhos como chama de fogo. Tudo, mesmo o oculto e escondido, será revelado naquele dia. O livro da vida, que registra os nomes dos salvos, aparece também para confirmar a condenação dos ímpios, conforme Apocalipse 20, verso 15. Quando Moisés intercedeu pelo povo de Israel, que havia pecado, pediu a Deus: perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. E Êxodo capítulo 32, 32. Mas Deus lhe deu a resposta que aponta para o que acontece no juízo final. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Êxodo capítulo 32, 33. Todo aquele que o nome não foi encontrado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Haverá muitos pseudos cristãos lá. E muitos vão dizer, conforme o próprio Senhor Jesus, ele relatou lá nos evangelhos, quando ele diz que muitos naquele dia dirão: mas Senhor, em teu nome eu fiz, eu aconteci lá na minha rua, eu expeli demônio, eu curei os enfermos, eu preguei a tua palavra, eu fiz, eu aconteci. E o Senhor diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então é sério isso. Precisamos ter muito cuidado de que maneira estamos vivendo. Se estamos sendo candidato ao arrebatamento da igreja ou se estamos sendo um candidato para o trono branco. Vai ser lamentável. E o pior de tudo, se você fosse jogado nesse lago de fogo e morresse, acabasse, o problema é que ali haverá choro e ranger de dentes. E o fogo nunca se apaga. E será algo eterno. Você consegue mensurar isso? Você consegue entender o que é eternidade? Devemos pensar sobre isso. Diz ainda que o julgamento será individual. A Bíblia não deixa dúvida de que este julgamento, embora envolva todos os ímpios de todo o tempo da história humana, não será feito de forma coletiva ou geral, mas será individual. Cada pessoa é responsável por seus atos e condutas perante Deus. Ezequiel 18:4. Não haverá injustiça e nem erros neste julgamento. Uma multidão sem conta se apresentará diante do trono branco neste dia. Apocalipse capítulo 20, 13. Aquele que tem cabelos brancos como a lã conhece cada pessoa que está sendo julgada, e suas obras, seus pecados, mesmo os ocultos, estarão expostos naquele dia. É possível imaginar que, como um filme, a vida de pecado de cada um passará diante de seus olhos nesse dia. Que dia terrível será este? A palavra de Deus nos adverte hoje: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, aquilo que nós já falamos no princípio, no início dessa aula, vai acontecer. Tem coisa, irmãos, que nós praticamos no passado, antes de conhecer Jesus, e hoje nós nem lembramos mais.
E por outro lado, nós também entendemos que todos os nossos pecados foram perdoados e, conforme as Escrituras nos garante, o Senhor lançou no mar do esquecimento esses pecados e dele não lembra mais. Mas imagine uma pessoa que não se converteu ao Senhor Jesus e ele praticou coisa que ele já nem lembra mais. E naquele dia vai vir à tona, vai abrir lá o arquivo morto e tudo que foi armazenado lá no subconsciente dessa pessoa vai começar a passar diante dele. E ele não tem como se desculpar. Ele não tem nenhuma alternativa de se desculpar. Não era bem isso que eu queria falar, ou não era bem isso que eu queria fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui ainda, irmãos, que a sentença será a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versos 14 a 15. A Bíblia não está falando de extinção aqui, mas de sofrimento eterno. Jesus revela que os maus e os que cometem iniquidade serão lançados no lago de fogo e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 24, 51. Os desobedientes sofrerão eterna perdição. 2 Tessalonicenses 1 e 9. Terão angústias e tribulação. Romanos capítulo 2, verso 9. Jesus aumenta nosso campo de visão sobre o juízo final, informando que o inferno, o lago de fogo, é o local onde o fogo jamais se apaga. Isto é tão sério e verdadeiro que Jesus fala 5 vezes isso em Marcos 9, 43 a 48. O alvo da revelação desta verdade tão dura, chocante e iminente é despertar a igreja para a sua tarefa suprema de ganhar almas para Cristo, que o mundo saiba que o pecador vai para o inferno, mas que a porta da graça ainda está aberta para todos aqueles que se arrependerem e crerem no Evangelho de Cristo. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que a sentença terá a segunda morte. E essa morte, ela é uma morte, essa morte não significa a morte que nós estamos acostumados a ver aqui. A pessoa tem um passamento, um infarto fulminante, e a alma se separa do corpo. Essa palavra morte, ela está falando de separação eterna. Aqui é corpo e alma e espírito estarão sendo lançados no Geena, ou no lago de fogo. É morte porque nunca mais, por toda a eternidade, aquela pessoa terá a oportunidade de voltar a ter uma convivência com os demais viventes. Ela não terá, melhor dizendo, uma outra oportunidade, uma nova chance de voltar, à vida, a ser uma pessoa terrena. Ela vai ficar isolada para sempre. É por isso que é chamada de morte. Então precisamos atentar para isso e estar atento, irmãos, 24 horas por dia, para que não seja condenado a esse tão grande castigo que aguarda todos os ímpios e todos aqueles que têm brincado de ser cristão. Para concluir, a realidade dura e inevitável do juízo final deve servir de despertamento ao povo de Deus para pregar com poder o Evangelho de Cristo. A porta da graça ainda está aberta. Ainda há tempo para o arrependimento verdadeiro. E assim, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe e continuemos como testemunhas de Jesus, testemunhas de Cristo, falando desse amor verdadeiro. Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Jesus é Salvador e advogado, mas um dia será juiz. Vamos vigiar na terra e vamos salvar aqueles que estão caminhando para a perdição. É nossa responsabilidade como igreja fazer esse trabalho, para que naquele dia não nos apresentemos diante do Senhor com as mãos vazias. Granjeie o talento que o Senhor te entregou, ok? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir.